Mestre Jesus, mais um dia de Evangelho, que é disponibilizada essa oportunidade para todos nós que estamos aqui reunidos em torno desse momento. Que nós consigamos, Pai, olhar para nós, procurar as nossas características ainda que não alcançaram com certeza nenhum topo de aprendizado, de virtude, de valor. Que nós consigamos nos olhar hoje, consigamos estimular a nossa vontade, a nossa força, a nossa coragem de enfrentar não os outros, mas de enfrentar a nós mesmos. Que este Evangelho nos auxilie a sermos mais abnegados, a olhar com mais tranquilidade e mais respeito as escolhas das pessoas que estão à nossa volta e que também nós consigamos ter essa mesma visão de fragilidade e não de maldade no nosso íntimo. Que nós consigamos sair daqui estimulados, Pai, para novas ideias e novas modificações. Talvez às 8h30, quando esse Evangelho acabar. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Capítulo 17, Sede perfeitos, a parábola da semente. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes desta forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas, erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letra morta e que, como a semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum. Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais
e não extrai consequência nenhuma deles, porque só os veem como objeto de curiosidade? Ou aqueles que só procuram o que há de magnífico nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que depois de ouvi-las continuam tão frios e indiferentes quanto eram antes? Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmos? Ou, finalmente, àqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos? Então, a parábola da semente é muito interessante porque a gente considera ela como uma régua onde a gente pode mensurar, cada um de nós, aonde a gente se encontra, tá? E passados anos, né, onde a gente se debruça sobre o conhecimento cristão, sobre o conhecimento do Evangelho, o auxílio da doutrina espírita, cada um de nós precisa fazer essa indagação importante: o que esses ensinamentos são para nós? Se eles são essa letra morta que ele está falando aqui, ou se tem tido efetividade na nossa vida como espírito. Porque se nós que somos cristãos e cristãos com o conhecimento espírita passamos a saber da continuidade da vida, a gente está um passo à frente de muitos cristãos, inclusive, porque existem cristãos que não acreditam na reencarnação, não compreendem a reencarnação, não compreendem tudo aquilo que Jesus explicou para nós e abriu os nossos olhos há mais de 2000 anos, e que com a doutrina espírita ficou mais claro da gente compreender tudo que ele falou. E as nossas atitudes muitas vezes demonstram a realidade mental que nós nos encontramos. Se a nossa realidade é da aplicabilidade do que a gente conhece, ou se a nossa realidade espiritual é a ilusão de que todos esses ensinamentos de Jesus, eles foram feitos para a gente viver momentos, né? Momentos de culto, momentos de encontro com Jesus, ou uma conduta de vida. O Evangelho é um norte para uma conduta de vida. E Jesus traz para nós isso para que a gente ajuste a nossa conduta, a nossa postura, para que a gente verdadeiramente tenha uma postura coerente com os ensinamentos cristãos. Então, quando ele faz essa colocação aqui para nós, se isso é um ensinamento que ele é conhecido por nós, mas é um ensinamento que não reverbera nas nossas ações, a gente tem aí uma dificuldade que precisa ser ajustada, precisa ser modificada. Porque estas palavras, mais do que palavras, elas são, como a gente já disse, né, roteiros de ação, roteiros de transformação da criatura. E se a gente reduz esses momentos de modificação para apenas alguns instantes no nosso dia a dia, que são esses instantes como esse, por exemplo, de agora, a gente está se limitando como criatura, a gente está renegando aquilo que está sendo concedido para nós, e principalmente se a gente busca tanta felicidade, a gente permanece na infelicidade, porque
sentir a doutrina espírita, sentir o Evangelho, é um processo que inicia-se, mas ele não pode parar. Porque quando ele para, o nosso coração vai endurecendo. Porque a gente ainda está num estágio espiritual que nós ainda não compreendemos a importância disso estar permanentemente em uso. A gente pode chegar a essa conclusão porque muitas vezes a gente só lembra do Evangelho, só lembra de Jesus, só lembra de Deus, muitas vezes na hora das dificuldades, quaisquer que sejam elas. E esse estado é um estado ilusório que a gente vive. O melhor seria que nós passássemos a maior parte do nosso tempo vivenciando esses ensinamentos. Mas nós também necessitamos dessa vida como espírito, aonde o espírito vai se desenvolvendo através daquilo que o Criador coloca para nós. E o Criador colocou para nós a oportunidade de reencarnar, de estar aqui. E quando Ele nos dá essa oportunidade, é porque nós necessitamos desse desenvolvimento, desse aprimoramento, mas principalmente nós necessitamos levar para mais do que alguns momentos o conhecimento dessas palavras de Jesus. É muito triste quando a gente olha para o mundo e ainda encontra criaturas que acham que Jesus está restrito a um único momento da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente percebe a dificuldade das criaturas que muitas vezes só lembram de Jesus no dia 25 de dezembro e olhe lá. Então a gente vê que nós ocupamos graus distintos na cadeia evolutiva por escolha individual nossa mesmo. Trazer a presença de Jesus para todo instante não é a gente ficar cultuando o Mestre, é a gente viver o que o Mestre trouxe para nós. A melhor forma de cultuar Jesus é seguir os princípios dele, porque tudo aquilo que ele nos ensinou tem uma finalidade útil na nossa vida como espírito. E ele mostrou na vida dele, na carne aqui para nós, essa vivência do Evangelho, essa vivência que faz com que a gente esteja o tempo inteiro sendo cristão. E isso acontece quando a gente vai olhando o trabalho na carpintaria, vai olhando lá nas bodas lá de Caná, quando a gente vai olhando ele no templo. O tempo inteiro ele está vivendo os ensinamentos divinos. E isso para nós é um aprendizado para que a gente compreenda que o ensinamento ele não está restrito ao momento que eu estou no templo orando, mas que esse ensinamento ele está o tempo inteiro. É na hora que eu estou na família, é na hora que eu estou na festa, é na hora que eu estou no trabalho. É uma postura mental que me define, que me caracteriza, que me direciona. Porque se a gente não coloca as coisas de Deus acima de todas as outras, a gente não compreende que todas as outras são de Deus.
e elas estão submissas à vontade divina. E esse aprendizado, que cada vez mais vai se expandindo na nossa intimidade, são essas sementes que vão encontrando o solo fértil na nossa intimidade e vão fazendo com que essa germinação nos ampare e nos sustente para que a gente possa viver tudo aquilo que é necessário que a gente viva como criatura. Então, a gente olha para essa parábola e começa a reflexionar o quanto essa parábola ela pode estar progredindo em nós ou não. Se essa progressão que Jesus está colocando aqui para nós é o nosso solo cada vez mais cuidado, aonde a gente muitas vezes é totalmente infértil e parte para a fertilidade. E eu vejo que quando a gente restringe essa vivência com Jesus para, vamos fazer uma comparação, para 1 hora, por exemplo, aqui por dia no Evangelho, a gente está limitando o nosso campo. Quando a gente procura levar isso para mais e mais momentos do nosso dia, é como se a gente estivesse aumentando o nosso campo, como se a gente passasse, de uma chácara para um sítio, para uma fazenda maior, e assim vai expandindo a nossa plantação. Mas se nós não dermos os passos iniciais, a gente realmente não consegue avançar. Então, esses momentos são importantes, mas a gente não pode deixar que eles sejam únicos, A gente tem que buscar essa presença de Jesus na nossa vida, em todas as nossas atitudes. E se todos nós fizermos isso, a gente vai perceber que o bem é o caminho que vai trazer a felicidade para todos nós, vai fazer com que nós sejamos cada vez mais felizes.